Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso laboratório de modelagem. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui nas nossas aulas e dizer que eu estou muito feliz com o resultado das atividades que vocês têm nos enviado. Se vocês ainda não estão seguindo o nosso canal, aproveita essa oportunidade, se inscrevam aqui para vocês poderem seguir os nossos vídeos, que após o ensino remoto emergencial, nós daremos continuidade a este canal aqui para vocês. Na aula de hoje, nós vamos aprender a desenvolver uma base de manga. E para isso, eu vou usar com vocês o método do professor Paulo Fulco, que é um método que nós já vemos trabalhando aqui no desenvolvimento de outras bases. Eu gosto muito do método do Paulo Fulco para essa base de manga, principalmente no traçado da cabeça da manga, que ele proporciona uma vestibilidade um pouco melhor. Então, por isso que eu escolhi esse método para a gente poder trabalhar aqui. Para desenvolver a base de manga, nós vamos precisar de 3 medidas só. É bem simples, tá? A primeira dela é o contorno da cava, que você vai medir na sua base, né? Trouxe aqui a nossa base de frente, a gente mede o contorno da cava. Depois, na base de costas, a gente mede o contorno daqui. E no tamanho 40, ela vai dar aproximadamente 40 centímetros, tá? Lembrando que a base é só uma referência, então essas medidas não precisam estar muito certinhas, porque quando a gente for interpretar algum modelo, a gente vai fazer os ajustes necessários de acordo com a modelagem que eu estiver desenvolvendo, tá? Vamos precisar também do comprimento da manga, que nada mais é que o comprimento do braço, né? A medida que sai aqui desse ponto da base do ombro, passa pelo cotovelo e vem até o punho. Importante lembrar que sempre que for tirar a medida de braço, né, colocar o braço nessa posição, formando um ângulo de 90 graus aqui na linha do cotovelo. E vamos precisar também do punho, tá? Medida do punho é a medida que eu tiro com a mão fechada, que no tamanho 40 são 20 centímetros, e o comprimento do braço, 60 centímetros. A partir dessas 3 medidas, a gente consegue então desenvolver de forma bem eficaz a nossa base da manga. Nós vamos começar então traçando o diagrama inicial para a construção dessa base, tá? Como sempre, nós vamos trabalhar com um retângulo inicial. Esse nosso retângulo, ele vai ter que ter as medidas, né, de largura referente a 3/4 do contorno da cava, ou seja, 3/4 de 40, 30 centímetros, e a altura dele referente ao comprimento da manga, que é de 60 centímetros. Então eu vou traçar aí então o meu retângulo AA1, BB1, né, com a medida de 30 por 60. Feito isso, eu já divido o meu retângulo ao meio, nessa linha vertical, né, marcando o ponto A2 e o B2, porque aqui eu vou separar o que vai ser o lado de costas, que está aqui à direita, e o lado de frente, que vai estar à esquerda. Vou aproveitar, já vou traçar também algumas linhas horizontais aqui nessa construção. A primeira delas, essa linha de C, é o que eu vou chamar a linha da cava, que é a linha que fica abaixo do braço, né? Que de acordo com o método do Paulo Fulco, ela tem a altura de 1/4 do contorno da cava, mais 2,5 centímetros. Ou seja, 1/4 de 40, 10 centímetros, mais 2,5, 12,5 centímetros. Então, desço aqui do A2 para o C2, 12,5 centímetros, traço essa linha horizontal. E vou aproveitar também e marcar a minha linha do cotovelo, tá? Que ela tem a medida de metade da altura do braço, ou metade do comprimento da manga, mais 5 centímetros, tá? Então, metade de 60 vai ser 30 mais 5 centímetros, 35. Então, a linha do cotovelo vai dar 35 centímetros a partir do ponto A2, tá? Então, marco aqui e já traço a minha linha do cotovelo. Com isso, então, com esse traçado inicial, eu já defini, então, a linha do ombro, que está lá no ápice do meu retângulo,
Na base do retângulo eu tenho a minha linha do punho, mediano aqui mais 5 centímetros a minha linha do cotovelo e a 12,5 centímetros abaixo a minha linha de cava. Feito isso, eu traço aqui essas diagonais fazendo um pequeno triângulozinho, né, nessa altura aqui da cabeça da manga, onde eu vou redesenhar aqui as minhas curvaturas necessárias para fazer a anatomia da cabeça da manga. E já marco aqui no meu punho também, né, quais são as medidas necessárias para a circunferência de punho. Como é 20 centímetros, essa linha aqui é o eixo da manga, o eixo central, eu marco 10 centímetros para cada lado desse eixo, marcando os pontos B3 e o B4, e já ligo aqui em C1, já definindo a lateral dessa minha manga. Ou seja, eu fiz toda essa parte introdutória aqui, que já adianta bastante o nosso traçado, e a gente vai precisar definir agora somente, então, como vai ficar a anatomia da cabeça da manga e a anatomia aqui da minha linha de punho. E a gente vai fazer isso a partir de agora. Dando continuidade, então, ao nosso traçado da base, né, nós vamos trabalhar aqui primeiro com a parte das costas, traçando a cabeça da manga. Depois a gente vai fazer o traçado da cabeça da manga da parte da frente, de acordo com o método dele, tá? Então, nós vamos pegar essa parte aqui de cima do retângulo referente à parte das costas e vamos dividi-la ao meio também. Então, de A a 2 eu acho o meio, que vai dar 7,5, marco A3. Do C ao C2, acho o meio, 7,5, e marco C3. E já crio uma linha auxiliar aqui. No ponto onde essa linha auxiliar vai tocar a minha diagonal desse triângulozinho que eu tracei aqui na cabeça da manga, eu já vou marcar o meu ponto E. Agora, minha referência vai ser sempre essa linha diagonal aqui. Então, do E, eu vou descer aqui 2 centímetros e vou marcar o meu ponto E1. E1, tá? Vou pegar a medida de E1 até C, que está dando mais ou menos 7, 7,2. Vou dividir ao meio. E vou marcar o meu ponto E2. Pego agora o meu esquadro e vou esquadrar esse ponto E2 para baixo aqui, tá? Referência à minha linha diagonal para posicionar o esquadro e colocar o meu ângulo de 90 graus, ó. Posiciono assim e desço E2 para cá. Tá? É bem pouquinho, tá? E eu vou marcar ali apenas 1 centímetro. Ó, 1 centímetro. Já apago aqui o que passou do 1. E vou ligar em linha reta E1 a esse ponto que eu marquei aqui, que é o E3, tá? Então, de E1 a E3 é um traçado retinho, tá? Agora eu venho para a parte de cima, essa segunda metadezinha aqui do meu retângulo, né? Vou pegar a medida de A2 ao E e achar o meio dela também. Acho que está dando mais ou menos 10, o meio vai ser o 5. E vou marcar, parei que é 1, é 2, é 3, é 4. Meu ponto é 4. Vou pegar novamente agora o meu esquadro. Aqui eu esquadrei para baixo, aqui eu vou esquadrar para cima. É 4. Marco aqui o esquadramento. Vou colocar o símbolozinho aqui para vocês não se perderem, que eu estou fazendo um esquadramento. E ali, nesse ponto que eu esquadrei, aqui eu desci 1, aqui eu vou subir 1,25. Um pouquinho mais do que eu desci. E aqui está o meu ponto E5.
Com esses pontos já definidos, eu já consigo traçar a minha cabeça da manga do lado das costas, tá? Então, vou trabalhar com a minha curva francesa, sempre essa curvatura maior aqui. Vou pegar, então, eu preciso ligar o A2 ao E primeiro, passando pelo E5, tá? Lembrando que a minha curva tem que tangenciar aqui nessa linha onde está marcado o ponto A2. Então, ó, venho com ela aqui, acho mais ou menos a posição, ó. Tem que sair de A2, passar por E5 e terminar no E1, tá, gente? Que vai continuar esse prolongamento dessa linha reta que eu já tracei aqui, ligando o E1 ao E3. Então, ó, vou tombar um pouquinho mais. Isso. Sai aqui do A2, passa pelo E5 e vem até o E1. Do E1, ela continua retinha. Agora eu vou ligar o E3 ao C, também com essa parte mais curva, mas agora eu inverto a régua, que é como se eu fizesse um Szinho. Ó, então, esse aqui é o meu traçado das costas. Agora eu vou vir para tentar definir a parte da frente. Na parte da frente, o processo também vai ser parecido. A única diferença é que a gente não vai ter esse deslocamento de 2 centímetros do E para o E1, tá? Nós vamos dividir também esse retângulozinho aqui ao meio, né? Marcando A4 e C4, traçando essa linha, né? E nós vamos marcar aqui o ponto F na interseção da linha diagonal com essa linha dividindo essa partezinha do retângulozinho aqui. De F, aqui no E, lembra que eu desci 2 centímetros por E1, depois eu achei o meio de E1 a C, aqui não, aqui eu já acho o meio direto. Então, de F para C1, eu vou medir e já marcar o meio, mais ou menos aqui uns 5 centímetros, tá? Aqui, então, já está o meu F1. Vou pegar o meu esquadro, esquadrar para baixo também esse ponto F1. Porém, aqui vai ser um pouquinho mais, tá? Lá eu desci 1 centímetro, aqui eu vou descer 1,5. Medir aqui. F1, 1,5. Apago o que passou. Aqui está o meu ponto F2. Vou fazer a mesma coisa nessa parte de cima. Medir A2 a F, achar o meio. E aqui está o meu F3. Que esquadrei para baixo, F3, vou esquadrar para cima. Ó, a linha de referência é a linha diagonal para colocar o ângulo reto. Coloco o meu símbolozinho aqui. E ali eu vou subir, aqui eu desci 1,5, aqui eu vou subir 2 centímetros. Ah, professor, por que está diferente as medidas? Nas costas eu desci menos, na frente eu estou descendo mais. Nas costas eu subi menos, na frente eu estou subindo mais. Porque a gente tem diferenças nessa cabeça da manga de acordo com o próprio traçado da cava. Não sei se vocês lembram, quando nós fizemos a base da blusa, né? A minha curvatura de cava da frente, ela é um pouco mais cavada do que a das costas. As costas é um pouco mais retinha. Na frente a gente entrou cerca de 1 centímetro a mais. Então, por conta disso, a gente precisa ter um volume um pouquinho maior na cabeça da manga da frente para compensar esse talho um pouco maior que a gente tem aqui na cava da frente. Então, só por isso que a gente tem essas diferenças nas medidas, tá? Então, aqui, ó, subi 2 centímetros e vou marcar o meu F4. E já posso, então, terminar de traçar agora a cabeça da manga referente à parte da frente, tá? Aqui também vou de 2 vezes. Tem que sair do A2, chegar ao F, mas passando pelo F4, tá? Então, acho a curvatura aqui da minha curva francesa.
ela vai ficar um pouco mais inclinadinha, ó, já encontrei. Vai sair aqui do A2, dando continuidade àquela curva que eu iniciei lá, referente à cabeça da manga das costas. Passo pelo F4 e paro no F. Vou inverter a minha curva. Agora ele tem que sair aqui, ó. Fazer assim. Tem que sair do F, chegar ao C1, passando pelo F2, ó. Vou girando a minha curva aqui até achar essa posição. Encontrei, ó. F2, indo até o C1. É muito importante, gente, que nesse traçado a gente faça a continuidade das curvas, né? Traçando essa anatomia que a própria régua nos oferece, né? Fazendo as passagens aqui, tendo uma continuidade também nessa linha, né? E que os pontos C e C1, eles sempre terminem esquadradinho também num ângulozinho reto, que deveria ter aqui nesse encontro da linha horizontal da linha da cava, né? Com a minha altura do meu retângulo, tá? Feito isso aqui, a minha cabeça da manga, então, já está finalizada e já está definida, tá? As minhas laterais também já estão definidas. Falta agora só fazer o meu traçado do punho. Porque diferente do que vocês devem imaginar, a linha do punho numa base de manga longa, a gente não deixa ela retinha não. Por conta de um pequeno movimento que a gente costuma fazer no braço, né? Nosso maior movimento com o braço ele é feito nesse sentido, né? Então o que acontece? Aqui eu tenho a parte das costas da manga, tá? Se vocês pensarem, gente, essa linha de lateral aqui, as laterais da manga, elas vão fechar fazendo isso. Esse fechamento ele sai debaixo do braço, tá? Então eu tenho a parte da frente referente a essa parte de cima aqui e a parte das costas referente a essa parte de baixo do braço. Quando eu faço esse tipo de movimento, olha só, eu tendo a diminuir aqui e puxar aqui, aumentar aqui, né? Então a frente diminui e as costas aumentam. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui no traçado da linha de punho referente a costas e frente. Eu preciso que a parte de costas esteja um pouquinho maior, vai ser uma curvatura, e a parte da frente um pouquinho menor, tá? E é isso que eu vou traçar aqui para a gente finalizar a nossa base de manga. Então eu vou pegar aqui a minha parte das costas, no B2 ao B3 vou achar o meio, 5 centímetros, né? O punho tinha 20. Vou marcar aqui o meu ponto B4. Esse ponto B4, as costas não tem que ser um pouquinho maior, eu vou esquadrar ele para baixo 1 centímetro. Esquadro aqui, né? Vou pôr o meu quadradinho para vocês saberem. Marco aqui 1 centímetro. E vai ser o meu ponto B5, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui com a parte da frente, porém, em vez de descer 1 centímetro no meio, eu vou subir 1 centímetro. Então, eu vou vir aqui achar o meio de B2 a B4. Vai ser o meu ponto B6 agora. Pego o meu esquadro, ponto B6, esquadro ele para cima. 1 centímetro. Marcar aqui 1 centímetro. E vou marcar aqui o meu ponto B7. E agora é bem simples fazer o traçado. Vou usar também as curvas da minha curva francesa, né? Tenho que ligar o B3 ao B2, passando pelo B5, tá? Então, vou achar aqui uma posição da régua que já faça isso. Ó, achei. Saio do B3, passo pelo B5, paro no B2. Essa mesma, posso até marcar aqui na régua,
essa mesma curva que eu usei nesse pedacinho, eu vou usar ela agora, porém invertida. Ó, vou inverter para cá e continuar aqui, ó. Continuo no B2, vou chegar ao B4 passando pelo B7. E crio esse traçado mais anatômico aqui, uma formazinha de um Szinho, para traçar a minha linha de punho, tá? Então, feito isso aqui, eu vou desconsiderar tudo isso que foi feito, essas linhas auxiliares aqui, né? Isso não preciso mais. Esse traçado do retângulo também não me serve mais, a parte de fora. E o que eu vou recortar ou copiar para o papel mais grossinho, que vai ser a base da minha manga, vai ser todo esse traçado de roxinho, tá? Então a cabeça da manga, toda essa parte anatômica, né, com as linhas curvas. As laterais, essa linha reta ajustando desde a linha da cava até a largura dos 20 centímetros do punho, né? E essa anatomia que eu acabei de traçar aqui. As costas um pouquinho mais curva para baixo e a frente um pouquinho mais curva para cima, tá? Recortei isso, estou com a minha base de manga prontinha. Importante colocar, né, as informações do molde, né? Base de manga, tamanho 40, né? Método Paulo Fulco. E é uma base também, né, gente, de tecido plano. Nunca esquecer disso. Que quando a gente for fazer futuramente, né, modelagem de malharia, as bases elas são diferentes de tecido plano por conta da elasticidade do tecido. Mas isso é assunto para outro momento, né? O que é importante a gente saber, né, que isso aqui é uma base de manga para tecido plano. E é importante também, gente, que vocês tracem na base de vocês essa linha do meio, que vai ser sempre a linha do fio dessa minha base. Ela precisa ficar aqui. E traçar também essa linha da cava, que é uma linha auxiliar, que ela é importante de estar na nossa base, que é uma linha que quando a gente estiver interpretando modelos de mangas, a gente pode fazer algum deslocamento dela, tá? Descendo, aumentando, de acordo com as necessidades do modelo. É isso então, gente, está aqui finalizada a nossa base de manga do método do professor Paulo Fulco. Espero que vocês tenham gostado, que tenham facilidade em desenvolver essa base. Eu vou deixar também nos nossos materiais, né, o PDF com o método do professor, para que vocês possam seguir. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, lembrando que o nosso mural está ativo lá com o Fórum Tira Dúvidas, tá? Escrevam lá, deixem as dúvidas de vocês, que nós vamos dialogando aí ao longo da semana. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.